Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Teresa de Jesus, também conhecida por Santa Teresa de Ávila. Obras completas. Edições Carmelo Aveiro, canal Le Conde. A tradução é do Carmelo do Coração Imaculado de Maria, de Porto. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. Vale a pena ter em mãos a obra completa desta doutora da Igreja, obviamente. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se Vaquinha, ou também comprando livros pela lista de desejos da Amazon, ou ainda tornando-se membro aqui do canal. Diversas são as possibilidades, os links estão todos no descritivo. Qualquer dúvida basta comentar abaixo. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz diferença em termos de engajamento. E também peço, é claro, para que orem por mim, por favor. Roguem por mim a Deus, nosso Senhor. Obrigada a todos pela presença. Estamos no Livro da Vida, capítulo 8. Eu desejo a todos uma boa escuta. Capítulo 8 trata do grande bem que lhe fez não ter deixado de todo a oração para não perder a alma, e quão excelente remédio é para ganhar o perdido. Persuade a que todos a tenham. Diz como é grande ganho, embora a tornem a deixar por algum tempo. Não sem motivo ponderei tanto este tempo da minha vida, pois bem vejo não dar a gosto a ninguém ver coisa tão ruim. Que certo é, quisera eu se aborrecessem os que isto lessem, de ver uma alma tão pertinaz e ingrata para com aquele que tantas mercês lhe tem feito. E quisera ter licença para dizer as muitas vezes que neste tempo faltei a Deus. Por não estar arrimada a esta forte coluna da oração, passei neste mar tempestuoso quase 20 anos, ora com estas quedas, ora com levantar-me e mal, pois tornava a cair, e em vida tão baixa de perfeição que nenhum caso fazia de pecados veniais, e os mortais, embora os temesse, não era como devia ser, pois não me apartava dos perigos. Sei dizer que é uma das vidas mais penosas que me parece se pode imaginar. Nem gozava de Deus, nem achava contentamento no mundo. Quando estava nos contentamentos do mundo, em lembrando-me do que devia a Deus, era com pesar. Quando estava com Deus, as afeições do mundo me desassossegavam.
Isto é guerra tão penosa que não sei como a pude sofrer um mês, quanto mais tantos anos. Vejo claramente, no entanto, a grande misericórdia que o Senhor me fez, já que havia de tratar com um mundo que tivesse ânimo para ter oração. E digo ânimo porque não sei para que coisa de quantas há na terra é preciso maior que para atraiçoar o rei, e saber que ele o sabe, e não se lhe tirar da frente. Porque, embora sempre estejamos diante de Deus, parece-me a mim que é de outra maneira os que tratam de oração, porque veem que os está olhando, e os demais poderá ser que estejam alguns dias sem se lembrarem, até que Deus os vê. Verdade é que nestes anos houve muitos meses, e creio uma vez até um ano, em que me guardava de ofender o Senhor, e me dava muito à oração, e fazia algumas e até bastas diligências para não o vir a ofender. Para que tudo o que escrevo vá com toda a verdade, trato disto agora. Mas recordo-me pouco destes dias bons, e assim deviam ser poucos, e muitos os maus. Bocados grandes de oração, poucos dias passavam sem os ter, a não ser por estar muito mal ou muito ocupada. Quando estava mal, estava melhor com Deus. Procurava que as pessoas que tratavam comigo o estivessem e suplicava-o ao Senhor. Falava muitas vezes dele. Assim, a não ser o ano de que falei, desses 28, tantos são desde que comecei a ter oração, mais de 18 passei nesta batalha e contenda de tratar com Deus e com o mundo. Nos demais que agora me ficam por dizer, mudou-se a causa da guerra, embora não tenha sido pequena. Mas com estar ao que penso ao serviço de Deus e com conhecimento da vaidade que é o mundo, tudo me tem sido suave, como depois direi. A razão, pois, porque tanto tenho contado isto, é, como já disse, para que se veja a misericórdia de Deus e a minha ingratidão, e também para que se entenda o grande bem que Deus faz a uma alma, dispondo-a para ter oração com vontade. E ainda que não esteja tão disposta como é mister, se nela persevera, por mais pecados e tentações e quedas que de 1000 maneiras o demônio lhe arme, tenho por certo que, por fim, o Senhor a levará a porto de salvação, como ao que agora parece, me levou a mim. Praza a sua majestade que eu não me volte a perder. O bem que possui quem se exercita na oração, há muitos santos e almas boas o tem escrito, digo, da oração mental. Glória seja dada a Deus por isso. E quando mesmo isto não fosse, embora eu seja pouco humilde, não sou tão soberba que disto ousasse falar. Digo, daquilo que tenho experiência, posso dizer que, por males que faça quem começou a ter oração, não a deixe, pois é o meio por onde pode tornar-se a remediar, e sem ela será muito mais dificultoso. E não o tente o demônio do mesmo modo que a minde a deixar por humildade. Creia que não podem faltar as palavras do Senhor, em arrependendo-nos deveras e determinando-nos a não ofender, ele volta à amizade que tinha e a fazer as mercês que antes fazia, e às vezes muito mais, se o arrependimento o merece. A quem ainda não a começou, por amor do Senhor, lhe rogo, não careça de tanto bem. Não há aqui que temer, senão que desejar. Quando mesmo não for avante e se esforçar a ser perfeito, que mereça os gostos e regalos que Deus dá a estes, a pouco ganhar irá entendendo o caminho para o céu. E se persevera, espero na misericórdia de Deus, pois ninguém o tomou por amigo que não lhe o pagasse. E outra coisa não é, a meu parecer, oração mental, senão tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós, com quem sabemos que nos ama. E se ainda o não amais, porque para que seja verdadeiro o amor e para que dure a amizade, hão de encontrar-se as condições, a do Senhor já se sabe, não pode ter falta, a nossa é ser viciosa, sensual, ingrata, então não podeis, por vós mesmas, chegar a amá-lo, porque não é da vossa condição, mas, vendo o muito que vos vai em ter a sua amizade e o muito que vos ama, passais por esta pena de estar muito com quem é tão diferente de vós. Ah, bondade infinita do meu Deus!
que me parece que vos vejo e me vejo desta sorte. Ó regalo dos anjos, que toda eu, quando vos vejo, me quereria desfazer em amar-vos. Quão certo é sofrerdes vós, a quem não sofre que vós estejais com ele. Que bom amigo sois, Senhor meu. Como ides regalando e sofrendo, e esperais que se faça a vossa condição, e, entretanto, lhe sofreis vós a sua. Tomais em conta, meu Senhor, os momentos em que vos quer, e com um ponto de arrependimento, olvidais os que vos têm ofendido. Tenho visto isto claramente por mim. E não vejo, Criador meu, por que todo mundo não procura chegar-se a vós por meio desta particular amizade. Os maus que não são da vossa condição, para que os façais bons com o suportarem que vós estejais com eles, sequer ao menos 2 horas cada dia, embora eles não estejam convosco, senão com 1000 revoltas de cuidados e pensamentos do mundo, como eu fazia. Por este esforço que fazem em querer estar em tão boa companhia, pois vedes que de princípio não podem mais, nem depois algumas vezes, forçais vós, Senhor, os demônios, para que não os acometam, e cada dia tenham menos força para os tentar, e dais-lhe a eles para vencer. Sim, vida de todas as vidas, sim, que não matais a nenhum dos que se fiam de vós e vos querem por amigo, mas lhe sustentais a vida do corpo com mais saúde e a dais à alma. Não entendo isto que temem os que temem começar a ter oração mental. Não sei de que tem medo. Bem não sabe meter o demônio para nos fazer mal de verdade. Se com medos me faz não pensar em que ofendi a Deus, no muito que lhe devo, em que há inferno e a glória, e nos grandes trabalhos e dores que passou por mim. Esta foi toda a minha oração. E era quando andava nos perigos, nestes perigos. Nisto pensava quando podia. E muitas vezes, durante alguns anos, tinha mais conta em desejar que se acabasse a hora que eu tinha para mim determinado de ali estar e em escutar, quando batia o relógio, do que em outras coisas boas. Basta, às vezes, não sei que penitência grave se me poderia oferecer, que eu não a fizesse de melhor vontade que recolher-me a ter oração. E certo é que era tão incomportável a força que o demônio me fazia, ou o meu mau costume, para que não fosse a oração, e a tristeza que me dava em entrando no oratório, que para me forçar era preciso valer-me de todo o meu ânimo, que dizem não é pequeno. E tem-se visto mo ter dado Deus muito mais que de mulher, senão que eu tenho empregado mal. Por fim, ajudava-me o Senhor. E depois de eu me ter assim forçado, achava-me com mais quietude e regalo do que algumas vezes que tinha desejo de rezar. Pois se alguma coisa tão ruim como eu, tanto tempo sofreu o Senhor, e vê-se claramente que por aqui se remediaram todos os meus males, que pessoa, por má que seja, poderá temer? Porque por muito que o seja, não o será tantos anos depois de ter recebido tantas mercês do Senhor. E quem poderá desconfiar, hein? Se a mim tanto me suportou, só porque desejava e procurava algum lugar e tempo para que estivesse comigo, e isto algumas vezes sem vontade, e só pela grande força que eu me fazia, ou me fazia o mesmo Senhor. Pois se aos que não o servem, senão que o ofendem, lhes vai tão bem a oração e lhes é tão necessária, e se ninguém pode com verdade encontrar dano que ela lhe possa causar, que seja maior que o de não a ter, os que servem a Deus e o querem servir, por que a hão de deixar? Por certo que, se não é para passar com mais trabalho os trabalhos da vida, eu não posso entender.
Se não é para passar com mais trabalho os trabalhos da vida, eu não o posso entender. Ou então para cerrar a Deus a porta, a fim de que por ela não lhes dê contento. Em verdade, lhes tenho lástima, pois a sua custa servem Deus. Aos que tratam de oração, o mesmo Senhor lhes faz a despesa. Por um pouco de trabalho dá gosto para que com ele se passem os trabalhos. Porque destes gostos que o Senhor dá aos que perseveram na oração, muito se tratará mais adiante. Nada direi aqui. Só digo que, para estas mercês tão grandes que a mim me tem feito, a porta é a oração. Fechada esta, não sei como as fará, porque embora queira entrar a deleitar-se com uma alma, e cumulá-la de bens, não terá por onde, pois a quer só e limpa, e com grande vontade de receber seus dons. Se lhe pomos muitos tropeços e não fazemos nada para os tirar, como há de vir a nós? E como queremos que nos faça Deus grandes mercês? Para que vejam sua misericórdia e o grande bem que foi para mim não ter deixado a oração e lição ou leitura, direi aqui, pois importa tanto que isto se entenda, a bateria que dá o demônio a uma alma, a fim de a ganhar, e o artifício e misericórdia com que o Senhor procura chamá-la de novo a si, e se guardem dos perigos de que não me guardei. E, sobretudo, por amor de nosso Senhor e pelo grande amor com que nos anda atraindo para que voltemos a Ele, peço que se guardem das ocasiões. Uma vez metidas nelas, não há que fiar quando tantos inimigos nos combatem e tantas fraquezas há em nós, em que nos defendamos. Não há que fiar em que nos defendamos. Quisera eu saber representar o cativeiro em que nestes tempos trazia a minha alma. Bem entendia eu que estava cativa, mas não acabava de entender em que, e nem podia de todo crer, que coisas que os confessores não me agravavam tanto, fossem tão más como eu sentia na minha alma. Disse-me indo eu a ele em escrúpulos, que embora tivesse subida a contemplação, não havia inconveniente em semelhantes ocasiões e tratos. Isto era já lá para o fim, que eu já me ia, com favor de Deus, apartando mais dos grandes perigos, mas sem me afastar de todo da ocasião. Como me viam com bons desejos e ocupação de oração, parecia-lhes que fazia muito, mas minha alma entendia que não era fazer aquilo a que estava obrigada por aquele a quem tanto devia. Lástima lhe tenho agora, do muito que passou e do pouco socorro que encontrou por toda a parte. A não ser de Deus, e da muita entrada que tinha para seus passatempos e contentos com o dizerem-lhe que eram lícitos. O tormento nos sermões não era pequeno, era afeiçoadíssima a eles, de modo que, se via algum pregar com espírito e bem, cobrava-lhe particular afeição, sem o procurar, que não sei quem ma infundia. E quase nunca me parecia tão mau o sermão que não o ouvisse de boa vontade, embora, no dizer dos que o ouviam, não pregasse bem. Se era bom, era para mim muito particular recreação. De falar de Deus ou de ouvir falar dele, quase nunca me cansava. Isto depois que comecei a ter oração. Por um lado, tinha grande consolo nos sermões. Por outro, atormentavam-me. Porque ali compreendia eu que não era o que devia ser. E em grande parte, por culpa minha. Suplicava ao Senhor que me ajudasse, mas devia faltar, ao que agora me parece, o não pôr eu de todo a confiança em Sua Majestade e nem perder de todo a que punha em mim. Buscava remédio, fazia diligências. Mas não devia compreender que tudo aproveita pouco se, perdida totalmente a confiança em nós mesmos, não a pomos em Deus. Desejava viver, pois bem entendia que não vivia, antes pelejava com uma sombra de morte, e não havia quem me desse vida, nem a podia eu tomar. E quem me podia dar tinha razão de não me socorrer, pois tantas vezes me havia chamado a si e eu o havia deixado.
Capítulo 9. Trata por que meios começou o Senhor a despertar sua alma e a iluminá-la em tão grandes trevas e a fortalecer sua virtude para não o ofender. Andava, pois, já a minha alma cansada, e embora quisesse, não a deixavam descansar os ruins costumes que tinha. Aconteceu-me que, entrando eu um dia no oratório, vi uma imagem, que para ali trouxeram a guardar. Tinham-na ido buscar para certa festa que se fazia na casa. Era a de Cristo muito chagado, e tão devota que, ao pôr nela os olhos, toda eu me perturbei por o ver assim, porque representava bem o que passou por nós. Foi tanto que senti por tão mal lhe ter agradecido aquelas chagas que o coração me parece se me partia, e arrojei-me junto dele com grandíssimo derramamento de lágrimas, suplicando-lhe me fortalecesse de uma vez para sempre, para não o ofender. Era eu muito devota da gloriosa Madalena, e muitas vezes pensava na sua conversão, em especial quando comungava. Como sabia de certeza que o Senhor estava ali dentro de mim, punha-me a seus pés, parecendo-me que não eram de rejeitar as minhas lágrimas. Nem mesmo sabia o que dizia, que muito fazia ele consentindo que eu as derramasse por sua causa, pois tão depressa olvidava aquele sentimento e encomendava-me àquela gloriosa santa para que me alcançasse perdão. Mas esta última vez, desta imagem que digo, parece-me que me aproveitou mais, porque estava lá já muito desconfiada de mim e punha toda a minha confiança em Deus. Penso que lhe disse então que não me levantaria dali até que fizesse o que lhe suplicava. Creio certamente que me aproveitou, porque fui melhorando muito desde então. Tinha eu este modo de oração. Como não podia discorrer com o entendimento, procurava representar-me a Cristo dentro de mim e sentia-me melhor, a meu parecer, nos passos onde eu encontrava mais só. Parecia-me que, estando só e aflito, como pessoa necessitada, me havia de admitir a mim. Destas simplicidades tinha eu muitas. Em especial, achava-me muito bem na oração do horto. Ali era o fazer-lhe eu companhia. Pensava naquele suor, a aflição que ali tinha tido. Se pudesse, desejaria limpar-lhe aquele tão penoso suor. Mas recordo-me de que jamais ousava determinar-me a fazê-lo, pois se me representavam os meus tão graves pecados. Ficava-me ali com ele o mais que me permitiam os meus pensamentos, porque eram muitos os que me atormentavam. Muitos anos, as mais das noites, antes que adormecesse, quando para dormir me encomendava a Deus, pensava sempre um pouco neste passo da oração do horto, ainda mesmo antes de ser freira, porque me disseram que se ganhavam muitos perdões. Tenho para mim que por aqui ganhou muito a minha alma, porque comecei a ter oração sem saber que coisa era, e já o costume tão assente em mim me fazia não a deixar, bem como de me persignar para dormir. Voltando ao que dizia do tormento que me davam os pensamentos, este modo de proceder sem discurso do entendimento tem isto: a alma há de estar ou com muito ganho ou perdida, e digo perdida em não poder considerar. Em aproveitando, aproveita muito, porque é em amar. Mas para chegar aqui é muito à sua custa, salvo as pessoas a quem o Senhor quer muito em breve fazer chegar a oração de quietude, e conheço algumas. Para as que vão por este caminho, é bom ter um livro para depressa se recolherem. Aproveitava-me também a mim ver o campo, a água ou flores. Nestas coisas encontrava eu memória do Criador. Digo que me despertavam e recolhiam e serviam de livro, tal como pensar na minha ingratidão e pecados. Em coisas do céu e em coisas sublimes, era meu entendimento tão grosseiro que nunca jamais as pude imaginar, até que, por outro modo, o Senhor mas apresentou, mas representou. Tinha tão pouca habilidade para representar coisas com o entendimento que, se não era o que via, não me aproveitava nada da minha imaginação, como fazem outras pessoas que se podem servir dela a fim de se recolherem. Eu só podia pensar em Cristo como homem,
assim como jamais o pude representar em mim, por mais que lesse da sua formosura e visse imagens. Era eu como quem está cego, ou às escuras, que, embora falando com uma pessoa e sentindo que está com ela, porque sabe de certeza que está ali, digo, que percebe e crê que está ali, não a vê. Desta maneira me acontecia a mim quando pensava em Nosso Senhor. Por esta razão, era tão amiga de imagens. Desventurados os que, por sua culpa, perdem este bem. Bem parece que não amam o Senhor, porque, se o amassem, folgariam de ver seu retrato, tal como nos dá contentamento ver o de uma pessoa a quem se quer bem. Por este tempo deram-me as confissões de Santo Agostinho, que pode ser ouvido aqui no canal. Parece que o Senhor assim o ordenou, porque eu não as procurei, nem nunca as tinha visto. Sou muito afeiçoada a Santo Agostinho, porque o mosteiro onde estive de secular era da sua ordem, e também por ter sido pecador. Nos santos que depois de o terem sido pecadores, o Senhor os voltou para si, achava eu muito consolo, parecendo-me que neles havia de encontrar ajuda, e assim como o Senhor lhes havia perdoado, podia fazer a mim. Salvo que uma coisa me desconsolava, como disse. A eles, o Senhor só uma vez havia chamado, e não voltavam a cair. E a mim eram tantas já, que isto me afligia. Mas considerando no amor que me tinha, tornava-me a animar-me, pois da sua misericórdia jamais desconfiei. De mim, sim, muitas vezes. Valha-me Deus, como me espanta a dureza da minha alma, apesar de ter tido tantas ajudas de Deus. Faz-me estar temerosa ver o pouco que eu podia e quão atada me via para não me determinar a dar-me de todo a Deus. E como comecei a ler as confissões, parecia-me ver-me eu ali. Comecei a encomendar-me muito a este glorioso santo. Quando cheguei à sua conversão e li como ouviu aquela voz no jardim, não me parecia senão que o Senhor me falava a mim. De tal modo sentiu o meu coração. Estive um grande bocado que toda me desfazia em lágrima. E dentro de mim, com grande aflição e fadiga. O que sofre uma alma, valha-me Deus, por perder a liberdade que havia de ter de ser senhora, e que tormentos padece. Eu me admiro agora como podia viver em tanto tormento. Eu me admiro agora como podia viver em tanto tormento. Seja Deus louvado. Louvado seja que me deu vida para sair de morte tão mortal. Parece-me que a minha alma ganhou grandes forças da divina majestade, que deve ter ouvido os meus clamores e ter tido dó das minhas tantas lágrimas. Começou a crescer em mim a disposição de estar mais tempo com ele e a tirarem-se-me dos olhos as ocasiões, porque uma vez afastadas estas, logo voltava a amar a sua majestade. Bem entendia eu, a meu ver, que o amava, mas eu não compreendia em que consiste o amar deveras a Deus, como o devia entender. Parece-me que não acabava eu de me dispor a querê-lo servir, quando a sua majestade começava a tornar-me a regalar. Não me parece senão que o que os outros procuram com grande trabalho adquirir, instava o Senhor comigo para que eu o quisesse receber, dando-me já nestes últimos anos gostos e regalos. Suplicar eu que mos desse, ou ternura ou devoção, jamais a isso me atrevi. Só lhe pedia que me desse graça para não o ofender e me perdoasse meus grandes pecados. Como os via tão grandes, nem sequer ousava, de advertência, desejar regalos ou gostos.
Muito achava eu fazia a sua piedade, e na verdade fazia-me muita misericórdia, consentindo-me diante de si e trazendo-me à sua presença. Pois bem via que, se ele tanto o não procurasse, eu, por mim, não iria. Só uma vez na minha vida me recordo de lhe pedir gostos, estando com muita aridez, e como adverti no que fazia, fiquei tão confusa que a mesma pena de me ver tão pouco humilde me deu o que me atrevera a pedir. Bem sabia que me era lícito pedi-los, mas parecia-me sê-lo para os que estão dispostos, tendo procurado com todas as suas forças o que é a verdadeira devoção, ou seja, não ofender a Deus e estar prontos e determinados para todo o bem. Achava que aquelas minhas lágrimas eram mulheris e sem força, pois não alcançava com elas o que desejava. Contudo, creio que me valeram, porque, como digo, em especial depois destas 2 vezes de tão grande compunção, lágrimas e dor de meu coração, comecei a dar-me mais à oração e a tratar menos de coisas que me fizessem mal. Ainda que eu não as deixasse de todo, mas, como digo, foi-me ajudando Deus a desviar-me delas. Como Sua Majestade não estava à espera, senão de alguma disposição em mim, foram crescendo as mercês espirituais da maneira que direi. Coisa não usada é dá-las o Senhor, senão aos que estão em mais pureza de consciência. Capítulo 10. Começa a declarar as mercês que o Senhor lhe fazia na oração, como nos podemos ajudar e o muito que importa que entendamos as mercês que o Senhor nos faz. Tinha eu algumas vezes, como já disse, embora passasse com muita brevidade, começo do que agora direi. Acontecia-me nesta representação que eu me fazia de me pôr ao pé do Cristo, da qual já falei, e até algumas vezes, lendo, vir-me a deshoras um tal sentimento da presença de Deus que de nenhuma maneira podia duvidar que estivesse dentro de mim, e eu toda engolfada nele. Isto não era a modo de visão. Creio ser o que se chama mística teologia. Suspende a alma de maneira que toda parece estar fora de si. Ama à vontade, a memória, segundo o julgo, está quase perdida, o entendimento não discorre, a meu parecer, mas não se perde. E, no entanto, como digo, não obra, senão que está como que espantado do muito que alcança. Porque quer Deus entenda que daquilo que Sua Majestade lhe representa, nenhuma coisa entende. Primeiro, tinha tido muito de contínuo uma ternura que, em parte, algo dela, ao que me parece, se pode procurar. É um regalo que nem é de todo bem sensível e nem é bem espiritual. Tudo é dado por Deus. Mas penso que para isto podemos contribuir muito, considerando a nossa baixeza e a ingratidão que temos para com Deus, o muito que fez por nós, sua paixão com tão graves dores, sua vida tão afligida, e deleitando-nos de ver suas obras, sua grandeza, o quanto nos ama e outras muitas coisas em que tropeça muitas vezes quem com cuidado quer aproveitar, embora não ande com muita advertência. Se a par disto há algum amor, regala-se a alma, enternece-se o coração, vêm lágrimas. Algumas vezes parece que as arrancamos à força, outras que o Senhor nos dá para não podermos resistir. Parece que nos paga Sua Majestade aquele cuidadito com um dom tão grande como é o consolo que dá a uma alma ver que chora por tão grande Senhor. E não me espanto, pois lhe sobra razão de se consolar. Ali se regala, ali folga. Parece-me bem esta comparação que agora se me oferece. Estes gozos de oração são como os que devem ter aqueles que estão no céu, pois como não veem mais do que o Senhor, conforme o que merece quer que vejam, e veem seus poucos méritos, cada um está contente no lugar onde está. E isto apesar de haver tão grande diferença entre gozar e gozar no céu.
muito mais do que aqui há de uns gozos espirituais a outros, que é grandíssima. E verdadeiramente uma alma ainda no princípio, quando Deus lhe faz esta mercê, quase lhe parece que já nada mais há a desejar, e dá-se por bem paga de tudo quanto tem servido. E tem sobrada razão, pois uma lágrima destas que, como digo, quase nos esforçamos por ter, embora sem Deus não se faça coisa alguma, parece-me a mim que nem com todos os trabalhos do mundo se pode comprar, porque com elas se ganha muito. E que maior ganho que o de ter algum testemunho de contentarmos a Deus. Assim, quem aqui chegar, louve-o muito, reconheça-se por muito devedor, porque já parece que o Senhor o quer para sua casa e escolhido de seu reino, se não torna atrás. Não cure de umas humildades que há, das quais penso tratar, que lhes parece humildade não entender que o Senhor lhes vai dando dons. Compreendamos bem, como isto é, que nos dá Deus sem nenhum merecimento nosso, e agradeçamo-lo à sua majestade, porque, se não conhecermos que recebemos, não nos estimulamos a amar. E é coisa muito certa que, quanto mais nos virmos ricos, reconhecendo que somos pobres, mais proveito nos advirá, e até mesmo mais verdadeira humildade. O resto é acobarbar o ânimo e dar-lhe a entender que não é capaz de grandes bens, e em começando o Senhor a dar-lhes, começa-se a atemorizar com medo de vanglória. Creiamos que quem nos dá os bens nos dará a graça para que, começando o demônio a tentar neste ponto, o entendamos e nos fortaleça para resistir. Digo, se andamos com lhaneza diante de Deus, pretendendo contentá-lo só a Ele e não aos homens. É coisa muito sabida amarmos mais a uma pessoa quando muito nos lembramos das boas obras que nos faz. Pois se é lícito e tão meritório termos sempre na memória que de Deus temos o ser e que nos criou do nada e nos sustenta, e de todos os demais benefícios da sua morte e trabalhos, que muito antes de nos criar já os tinha feito por cada um dos que agora vivem, por que não será lícito reconhecer e ver e considerar muitas vezes que costumava falar em vaidades e agora me concedeu o Senhor que não queira falar senão dele? Eis aqui uma joia que, lembrando-nos que é dada e que já a possuímos, forçosamente convida a amar. Este é o fruto da oração, fundada em humildade. Pois que será quando virem em seu poder outras joias mais preciosas, como tem já recebido alguns servos de Deus, de menosprezo do mundo e até de si mesmo? É claro que se hão de ter por mais devedores e mais obrigados a servir e a entender que não tinham nada disto e a reconhecer a liberalidade do Senhor. Há uma alma tão pobre e ruim e de nenhum merecimento como a minha, que bastava a primeira destas joias e sobrava para mim, quis-me dar mais riquezas do que eu pudera desejar. É mister aurir daqui forças de novo para servir e procurar não ser ingrato, porque com esta condição as dá o Senhor. Se não usamos bem do tesouro e do alto estado em que nos põe, Ele nos tornará a tirar, e ficaremos muito mais pobres, e Sua Majestade dará as joias a quem com elas lusa e aproveite a si e aos outros. Pois como aproveitará e gastará com largueza quem não entende que está rico? É impossível, a meu parecer, dada a nossa natureza, ter ânimo para grandes coisas, quem não compreende que é favorecido por Deus. É que somos tão miseráveis e tão inclinados às coisas da terra que mal poderá aborrecer de fato tudo o que é cá de baixo, e com grande desapego, quem não entender que tem algum penhor lá de cima. É com estes dons que o Senhor nos dá a fortaleza que perdemos com os nossos pecados. E como poderá desejar que todos se descontentem com ele e o aborreçam, e como praticará todas as demais grandes virtudes que possuem os perfeitos, quem não tiver alguma prova do amor que Deus lhe tem, juntamente com uma fé viva?
É tão falho de vida este nosso natural que nos deixamos levar pelo que vemos presente. Assim, estes mesmos favores são os que despertam a fé e a fortalecem. Bem pode ser que eu, como sou tão ruim, julgue por mim. Outros haverá que não precisem mais que da verdade da fé para fazer obras muito perfeitas, mas eu, como miserável, de tudo isto tenho precisado. Estes, eles o dirão. Eu digo o que passou por mim, conforme me mandaram. Se não estiver bem, rasgá-lo-á aquele a quem isto envio. Melhor que eu, saberá entender o que vai mal. A este suplico, por amor do Senhor, que o que até aqui tenho dito da minha ruim vida e pecados, o publique. Desde já lhe dou licença, e a todos os meus confessores que também o é aquele para quem isto vai. E se quiserem, já em minha vida, para que não se engane mais o mundo. Caso pense-se que há algum bem em mim. E certo, certo, com verdade digo, pelo que agora entendo de mim, dar-me-á grande consolo. Para o que de aqui em diante disser, não a dou. Nem quero, se a alguém o mostrarem, digam quem é, por quem isto passou, nem quem o escreveu. Por isso não me nomeio, nem a ninguém, mas escreverei tudo o melhor que possa para não ser conhecida. E isto peço por amor de Deus. Bastam pessoas tão letradas e graves para autorizar alguma coisa boa, se o Senhor me der graça para dizer, porque se o for, será sua e não minha, pois eu nem tenho letras nem boa vida, e não sou ajudada por letrado nem por pessoa alguma. Só os que me mandaram escrever sabem que o escrevo, e ao presente não estão aqui. É quase furtando o tempo e com pena, porque me estorva de fiar, e estou em casa pobre e com muitas ocupações. Ainda assim, se o Senhor me tivesse dado mais habilidade e memória, eu poder-me-ia aproveitar do que tenho ouvido ou lido. Mas é pouquíssima a que tenho. Se, pois, algo de bom eu disser, é que o Senhor o quererá para algum bem. O que for mal, será meu, e vossa mercê o tirará. Para uma e outra coisa, nenhum proveito tenho dizer o meu nome. Em vida está claro que se não há de dizer o bem, depois de morta, já não há porquê, a não ser para perder a autoridade o bem e não se lhe dar crédito nenhum, por ser dito de pessoa tão baixa e tão ruim. E por pensar que vossa mercê fará isto, que por amor do Senhor lhe peço, e os demais que o hão de ver, escrevo com liberdade. De outro modo, teria grande escrúpulo, afora dizer meus pecados, que para isto não tenho nenhum. No mais, basta ser mulher para me caírem as asas, quanto mais mulher e ruim. E assim, tudo o que for mais do que dizer simplesmente o decurso da minha vida, tome-o vossa mercê só para si, pois tanto me tem importunado para que escreva alguma declaração das mercês que Deus me faz na oração, se for conforme as verdades da vossa santa fé católica. E se não for, vossa mercê queime-o logo, que a isto me sujeito. Direi, pois, o que se passa em mim, para que, sendo conforme a isto, lhe possa ser de algum proveito, e, se não for, desenganará a minha alma, para que não ganhe o demônio, onde parece que ganho eu. Bem sabe o Senhor, como depois direi, que sempre tenho procurado buscar quem me ilumine. Por mais que eu queira dizer estas coisas de oração, será bem escuro para quem não tiver experiência. Alguns impedimentos direi que, a meu entender, não deixam ir adiante neste caminho, e outras coisas em que há perigo, e do que o Senhor me tem ensinado por experiência, e que depois tratei com grandes letrados e pessoas espirituais de há muitos anos. E veem que em só 27 anos, que há que tenho oração, e apesar de andar em tantos tropeços e tão mau caminho, me tem dado o Senhor, me concedeu Sua Majestade, a experiência como a outros, em 47 e em 37, que tem caminhado por ele com penitência e contínua virtude. Seja bendito por tudo, e sirva-se de mim,
por quem é sua majestade, que bem sabe o meu senhor que não pretendo outra coisa nisto, senão que seja louvado e engrandecido um pouquinho, por se ver que, em um muladar tão sujo e de mau odor, se fizesse horto de tão suaves flores. Praz a sua majestade que por minha culpa não as torne eu a arrancar, e volte a ser o que era. Isto peço por amor do Senhor, que o peça a vossa mercê, pois sabe aqui eu sou com mais clareza do que me deixou aqui dizer.